Olá, bem-vindos. Chegamos. Vou começar, ó. Vindo do São Paulo. Bom, gente, estamos migrando de uma plataforma para outra, estávamos em outra plataforma, e Padre Ricardo Figueiredo já está aqui. Hoje nós vamos falar sobre Juventude e Santidade, dois livros em específico. Hoje a coisa está muito boa por aqui. Vamos chamar o padre. Deixa eu ver se ele mandou o convite, senão eu já vou convidá-lo. Agora vai. Oi, Pedro, estamos aqui. Que bom. Todo mundo migrando junto comigo, junto com a gente, até dar certo, né, gente? Padre Ricardo Figueiredo é um padre português. Ele vai conversar com a gente lá de Portugal. Padre, sua Olá, bênção. Deus te abençoe. Boa tarde, conseguimos. Amém. Conseguimos! Então, para quem está entrando por aqui e não está entendendo, a gente estava numa outra plataforma, tivemos um problema técnico lá, levamos um tempo para tentar resolver, não conseguimos. A solução foi chamar todo mundo para vir para cá, para o Instagram. E deu certo, viu, padre? Estou acompanhando as pessoas aqui, tem muita gente que estava lá que está aqui com a gente. Ótimo, ótimo. Eu estou aqui a tentar partilhar também para chegar a mais pessoas. Sim, o importante é a gente passar o nosso recado, né? O importante é a gente hoje falarmos de um assunto tão significativo e tão importante para a nossa igreja, que é juventude e santidade. Muito importante e um grande desafio. E um grande desafio. O Padre Ricardo Figueiredo é autor de dois livros da Paulus, dois lançamentos. Então, temos aqui Não Eu, Mas Deus, biografia espiritual de Carlo Acutis. Um nome que nós ouvimos falar muito essa semana, né, padre? Com a grande notícia, com muita alegria, do anúncio da beatificação, já tinha havido uma primeira data que tinha sido marcada, não tinha sido divulgada, mas com toda a situação da Covid-19, não chegou sequer a anunciar-se a data que estava marcada, e então estávamos aqui em ansiedade e à espera que fosse anunciada a data. E então tivemos esta grande alegria, de forma especial até nestes dias em que celebramos o Corpus Christi, de termos Sim. esta oportunidade, este santo, este jovem, que foi tão devoto da Eucaristia, de ver nestes dias o anúncio da sua beatificação, então para o dia 10 de outubro, em Assis. Que alegria. 2 dias que antecede a data da morte dele, né? Exatamente, exatamente. Foi uma das razões também, a entrevista que o Cardeal Becciu, que é o Cardeal Prefeito da Causa dos Santos, deu a propósito da beatificação, do anúncio da beatificação do Carlo Acutis, dizia exatamente isto, que isso era uma das razões, era a proximidade com a data, o aniversário do falecimento do Carlo, e portanto ter esta ligação essa data. E portanto neste dia 10 de outubro, em Assis, em que eu espero estar presente. Que bom, que Já estou alegria. aqui a preparar, estamos aqui a combinar um grupo de jovens portugueses para irmos à beatificação. Tem sido muito bom, o livro foi publicado inicialmente cá em Portugal e é uma história que de facto chama muito os jovens e sentem-se muito entusiasmados e sobretudo muito próximos, que foi algo que eu experimentei também quando escrevi o livro, foi sentir que, eu digo até na introdução do livro, o Carlo Acutis é um ano mais novo que eu. Ele nasceu em 1991 Sim, e eu em o senhor fala 1990. isso. E sentir-me assim tão próximo dele, e muita gente se sente assim próximo do Carlo Acutis, e sobretudo todo este efeito que tem a vida do Carlo, de chamar tantos jovens, é um dos fatores mais importantes para ver que de facto é uma vida que toca muito e que mesmo já me aconteceu nestes dias, a convidar alguns jovens para participar, alguns não conheciam ainda a história do Carlo, e eu envio um pequeno vídeo, alguma coisa sobre o Carlo,
e automaticamente cria interesse, cria entusiasmo por esta beatificação e, sobretudo, nestes tempos em que tão informáticos, tão digitais e que esta situação Sim, de pandemia até nos veio mostrar isto de uma forma muito clara, que foi como as redes sociais e como a internet nos ajuda a chegar a tanta gente e que até há pessoas próximas e que acompanharam a beatificação, este processo de beatificação do Carlos, diziam isto. O Carlos, se fosse vivo nesta altura, então ele tinha pegado em todos estes meios para evangelizar e para chegar a mais pessoas possível. Portanto, este tempo que nós estamos a viver é, de forma muito, muito particular também, com o exemplo do Carlo, de evangelizar por meio dos meios digitais. Ele que lançou mão de tudo o que tinha ao alcance para evangelizar e para chegar com vídeos, com exposições que ele montava, para fazer chegar a verdadeira doutrina e a fé a toda a gente. sim, gente. Carlo Acutis, ele era realmente um menino jovem, né? Que, como todo menino da sua idade, ele fazia de tudo, né, padre? Mas ele tinha uma preferência, pela internet. Ele sabia muito, ele conhecia muito e ele se especializava muito, né? Por isso que o padre está falando que se ele estivesse nesse tempo, com certeza ele estava evangelizando pelos meios digitais. Eu até falei na outra plataforma que se ele estivesse em vida hoje conosco, hoje ele teria 29 anos, né? Exatamente, seria pronto, estaria aí, não é? Não sabemos qual. Há alguma. Pronto, ele morreu com 15 anos, não se percebia ainda exatamente qual seria a vocação fundamental que ele seguiria. Há alguns sinais que poderiam nos fazer acreditar que ele seguiria uma vocação de consagração. Há vários sinais na vida dele, não é certo, mas é, é bastante provável. E portanto ele agora poderia muito bem ser um dos padres que, como tantos que lançaram mão do computador e da câmara de filmar e do telemóvel Sim, para estar a evangelizar. E nós aqui em Portugal já estamos num processo de desconfinamento mais avançado, já voltámos a ter as celebrações da Eucaristia comunitárias, não sei, certamente aí no Brasil será muito diferente nos vários pontos do Brasil, que o Brasil é muito grande, mas que nós aqui já estamos nesta fase de desconfinamento, mas esta fase de desconfinamento mostra-nos também como isto da internet é importante e, portanto, muitas das coisas que se criaram ao longo do tempo de confinamento continuamos a fazer. Eu pessoalmente, para mim, várias coisas que eu fiz ao longo deste tempo de confinamento através da internet, uma delas que eu senti muito como necessidade de continuar foi as catequeses online, que é a catequese de adultos, sim. quando nós pensamos que pronto, as pessoas já têm a doutrina toda, mas que ainda há interesse. Há muito interesse. Fiz uma primeira série de 7 catequeses semanais sobre os dons do Espírito Santo e agora, depois as pessoas pediram muito e abrimos uma segunda série de catequeses agora sobre a oração e ambas sempre com mais de 300 inscrições, que é um No número. YouTube, né? Fazemos pela plataforma do Zoom e depois eu partilho a gravação no YouTube, para ficar para a memória futura. Sim. Que bom! Ô padre, e qual que é? Por quê? Da onde que veio esse interesse que o senhor tem em estudar, em pesquisar sobre os jovens? Especialmente figuras tão marcantes para a nossa igreja. Olha, em primeiro lugar, foi pela própria necessidade pastoral. No final deste mês, vou completar, se Deus quiser, 5 anos de padre e, portanto, fui ordenado padre com 25 anos e, como é normal, um padre jovem tem facilidade em falar com outros jovens, digamos assim. E, Sim, portanto, sempre essa proximidade com os jovens. Este não foi o primeiro livro foi um que também sobre o qual vamos falar, sobre um jovem brasileiro, que é o Guido Schäfer. A primeira missão que eu tive exatamente, foi como vigário paroquial, como coadjutor, durante 2 anos, na paróquia de Peniche, que é uma paróquia aqui perto da paróquia onde eu estou agora. Quem está ligado ao surf
conhece Peniche porque é, como nós chamamos aqui, a capital da onda e, portanto, também tem aqui a capital do surf, também tem aqui esta possibilidade, é conhecida pelos surfistas. E foi um padre que esteve em missão no Rio de Janeiro que me falou para onde é que andava, perguntou-me onde é que andavam os jovens. E daí surgiu, eu disse, bem, andou em várias coisas, também no surf, e ele então perguntou se eu conhecia o santo surfista, eu que não, e fui investigar então a vida do Guido, e resultou o primeiro livro. E daqui fui ganhando o gosto e fui investigando e vão-me surgindo constantemente várias, pela mão de Deus, várias histórias de santos, de jovens santos com fama de santidade jovens. E daí fui escrevendo, então o seguinte foi o Carlo Acutis, que me surgiu por este interesse. Ser jovem, a devoção à Eucaristia, que é tão importante hoje nos nossos dias, aquilo que eu já disse, aquela proximidade de termos pouco mais de um ano de diferença de idade um do outro, Sim, e desta necessidade dele de levar estes exemplos concretos. Porque muitas vezes, sim. e este é o grande desafio, é mostrar como a santidade não é algo distante. Nós muitas vezes vemos os santos como alguma coisa distante, lá longe, e ver como a santidade é algo próximo. E nesta linha, aqui em Portugal, e fica já o convite, se a Paulos Brasil depois quiser publicar também, estão para sair, já foram para paginação, outros 2 livros. Um deles sobre uma jovem com fama de santidade, porque as moças começaram a protestar que eu só escrevia sobre moços, sobre homens, e portanto protestaram que também eu tinha de escrever sobre moças Uma santas, moça. e portanto sairá entretanto, e um outro sobre um jovem mártir, também já mais antigo, mas também que foi martirizado com 14 anos, que eu penso que aí no Brasil também é bastante conhecido, aqui em Portugal menos, que é o São José Sanches del Rio, o Roselito, do mexicano, e que também já está escrito o livro também, estamos a aguardar também agora a paginação para sair. Portanto, isto vão saindo estes livros e este interesse sobre os jovens santos, exatamente com este grande objetivo, mostrar que é possível ser jovem e ser santo. E o que que nós podemos aprender? Quais são as características? Quem foi o Carlo? Vamos falar primeiro do Carlo e Sim, depois a gente se aprofunda um pouquinho mais do Guido, que é brasileiro, né? exatamente. E o Carlo partiu mais cedo e também vai acelerado já para o céu. Portanto, podemos falar sobre ele primeiro. Então, Sim, sim. o Carlo Acutis nasceu em Londres, como disse, em 1991, no dia 3 de maio de 1991, e de uma família de tradição católica, como tantas famílias há de tradição católica, mas sem a prática de fé. Né? Os pais. É muito bonito uma entrevista que a mãe dá à TV 2000 italiana, em que diz, que eram católicos de ir 3 vezes à missa. Iam no batismo, na primeira comunhão e no casamento. Ou seja, portanto, os avós dele, sim, com mais prática cristã, com mais vida de fé, mas os pais dele não. O que é verdade é que eles mudam-se, portanto, eles estavam em Londres, porque eles eram italianos, estavam em Londres a trabalhar, mudam-se para Itália, para Milão, para a sua cidade natal, e aí em Milão, desde pequenino, o Carlo começa a dar vários sinais de fé e dá vários sinais de sensibilidade, digamos assim, para a vida de fé. Os primeiros sinais era logo ele pequeno, com a mãe na rua, e quando via uma igreja, pedia à mãe para ir à igreja, para ir dar um beijinho a Jesus, para ir dar um beijinho a Nossa Senhora. E desde pequeno começa a surgir. Os pais nunca puseram nenhum limite à sua experiência, mas eles foram experimentando e ele foi crescendo assim nisto. O que é verdade é que deu vários sinais rápido de fé e Aham. desta devoção a Jesus na Eucaristia, até ao ponto de ser autorizado ele a receber a Sagrada Comunhão, a receber a primeira comunhão mais cedo. E então ele faz a primeira comunhão e, desde a primeira comunhão, tem sempre este propósito de ir todos os dias à missa, se confessar todas as semanas
e aqui vai crescendo assim este amor a Jesus. Com aquilo que já falávamos, com este interesse pela informática e usando esses meios. Não é? Em primeiro lugar, na escola que ele frequentava, usando a internet para promover várias ações de voluntariado, de serviço, que eram promovidas na escola e que até se conta que uma vez falaram sobre as CVX, as Comunidades de Vida Cristã, na turma, e perguntavam quem é que estava interessado. E o Carlos, sempre com a coragem, sem vergonha nenhuma de viver a fé, ser o primeiro a pôr a mão no ar e o único em toda a turma a pôr a mão no ar, que estou interessado nesse caminho de vida cristã e nesse caminho de aprofundamento. Portanto, o Carlos que sempre deu estes sinais de aprofundamento e de interesse por seguir Jesus. E vai então, com os seus conhecimentos de informática, além do voluntariado, também desenvolver este grande amor e devoção à Eucaristia e sobretudo, esta sensibilidade que ele tinha muito clara da presença real de Jesus na Eucaristia, que eu acho que este é o grande segredo para toda a devoção eucarística e, de forma muito particular, para a devoção eucarística do Carlo. E aqui até há uma história, eu aqui nas homilias, nas missas, eu repito muitas vezes, então agora no Corpus Christi, em todas as homilias falei disto, que é esta sensibilidade, esta consciência que Jesus está na Eucaristia presente. Aconteceu uma certa vez que a paróquia do Carlo, em Milão, estava a organizar uma viagem à Terra Santa. E os pais quiseram oferecer a viagem à Terra Santa para o Carlo ir visitar, para conhecer os lugares onde Jesus viveu há 2000 anos. E o Carlo agradeceu a viagem aos pais, como é óbvio, esta oferta, mas não queria, recusou a viagem, porque disse: porquê é que tenho de ir onde Jesus andou há 2000 anos se eu o tenho aqui ao pé de casa no sacrário? Tão vivo e presente como há 2000 anos esteve em Jerusalém. E, portanto, ele sempre com este sentido e com esta sensibilidade muito grande, depois a exposição dos milagres eucarísticos, para dar a conhecer os milagres eucarísticos que ele reconhecia como a maior prova, e, portanto, diante dos milagres, quando alguém dizia que não ia à missa, ele começava a falar dos milagres eucarísticos, para dizer como é que não vai à missa? Porque Jesus está ali, é tão presente, é tão claro. Toda a tradição da igreja, toda a fé, todos os milagres eucarísticos mostram-nos isso. E sobretudo três milagres que o tocavam muito, que era o milagre lanciano, era o milagre eucarístico aqui de Santarém, em Portugal, e o milagre que ele põe como milagre, que refere da mula que ajoelha diante da Santíssima Eucaristia, aquele milagre com Santo António. Do Santo Antônio. E assim, só lembrando que toda essa consciência, a gente está falando da consciência de um garoto, né? Exatamente, sempre De um menino. não temos aqui 7, 8, 9, 10, 11 anos. Sim, 12 anos, é impressionante. com esta certeza, não é? Com esta certeza. E pronto, faz a exposição do milagre eucarístico, começa uma exposição também sobre as aparições de Nossa Senhora, era algo que tocava muito, sobretudo a mensagem de Fátima, e aqui o Santuário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima tocava-no muito. Aqui não vou entrar em pormenores, que é para as pessoas lerem o livro, também não posso dizer tudo aqui. Porque ele dá uma interpretação particular sobre, ou seja, de acordo com aquilo que é a interpretação oficial da Igreja, mas que ele faz uma interpretação própria, portanto, um garoto a ler e a interpretar a mensagem de Fátima. Mas não falo sobre isto. Quando eu estive aí no Brasil, sempre senti que uma vez ou outra que me pediam para falar, e eu perguntava o que é que querem que eu diga? E então era assim: padre, fale-nos sobre Fátima. Isto nós gostamos. E portanto, a mensagem de Fátima, sei que aí no Brasil toca muito também. E, portanto, é muito bom também esta ligação do Carlo à mensagem de Fátima. E depois, mais tarde, ele, de uma forma muito rápida, ele começa a dar vários sinais de doença, quando tinha então os seus 15 anos, e vários sinais de doença. Ele percebe muito cedo que seria uma doença que o levaria daqui da vida terrena, e então faz este propósito, e este é o sentido eclesial, este sentido de igreja muito forte que o Carlo tinha, que é, percebendo que vai morrer, então oferece os seus sofrimentos, como ele disse, oferece os meus sofrimentos pela Igreja e pelo Papa, para não ir para o purgatório e ir diretamente para o céu. E aqui é daqueles casos... A época... 15 anos, não é? Dizer isto. A época era o Papa Bento XVI, né? Papa Bento XVI, sim. Não consegui aferir isso muito bem, mas
há alguma informação que o Papa Bento terá tido conhecimento deste propósito e, portanto, este sentido de um garoto que oferece os sofrimentos assim, não é? Ou seja, este sentido eclesial, toda a sua fé é de igreja, não é? Toda a fé do Carlo parte da igreja e conduz à igreja. E esta é uma das suas marcas fundamentais e que é muito importante também para nós hoje recordarmos como o Carlo é este modelo para toda a igreja e sei que, e vamos chegando sempre muitas coisas, e logo aqui com a publicação do livro aí no Brasil, o grande entusiasmo que há no Brasil em relação ao Carlo, que é marcante. Qual que é essa relação do Carlo com o Brasil? Em primeiro lugar, penso que a sua própria história, eu achei, foi muito bonito quando foi na altura de escolher, de fazermos a apresentação do livro aqui em Portugal. Houve uma pessoa que me falou muito do Carlo e que foi muito entusiasmado com o livro do Carlo e com o livro do Gui também, mas sobretudo com o livro do Carlo, que foi o vice-cônsul do Brasil aqui em Portugal, aqui em Lisboa. É um devoto muito grande do Carlo e tanto pedi-lhe a ele para ele fazer a apresentação do livro, quando foi a apresentação. Portanto, a apresentação do livro do Carlo aqui em Portugal foi com muito destaque brasileiro, porque o editor da Paulus, aqui no Brasil, também é natural do Brasil e foi apresentado pelo vice-cônsul do Brasil em Portugal, portanto foi com muito destaque brasileiro. Portanto, foi esta devoção e, sobretudo, tem sido os milagres. Tem sido o mais Sim. espantoso, aliás, o milagre que levou à beatificação do Carlo foi precisamente um menino de 10 anos, um menino brasileiro, que, que, Olha. que foi curado pela intercessão, curado pela intercessão do Carlo e que portanto foi assim esta marca sobretudo, mas já há outros milagres também do Brasil e portanto há esta grande devoção aí no Brasil. Portanto, penso que são estas duas ligações, ser um santo tão atual que chama aos jovens e eu no Brasil muitos jovens que querem fazer esta vida, querem seguir esta vida cristã e depois de forma muito especial nesta devoção que deu frutos. E portanto acho que posso dizer isso e o Carlo, depois de eu ter escrito o livro sobre ele, penso que ele me permite dizer isso, mas penso que o Carlo tem um grande amor pelo Brasil. E, portanto, Que acho que bom! podem pedir E o Brasil por ele. espero que sim, isso tem. E, portanto, o Carlo tem este grande amor e que é um grande sinal e que é muito bonito ver. Agora, uma curiosidade: o corpo dele foi encontrado incorrupto? Sim, foi um dos sinais. Nós podemos imaginar, portanto, ele morreu com leucemia e, portanto, o corpo dele, com aquele mês, foi leucemia fulminante, portanto, bastante grave. Ele foi sujeito a um mês Sim. de tratamentos brutais, quer dizer, uma criança de 15 anos com sofrimentos muito fortes e, portanto, nem conseguimos imaginar como é que estaria o corpo dele, né? Porque a verdade é que houve de facto este anúncio, o corpo não está visível, está sepultado, encerrado, não está visível, mas que houve no reconhecimento canónico do corpo do Carlos, depois a transladação foi no dia 7 de abril do ano passado, 2019, trasladado então para Assis, para o Santuário da Expoliação, mas que sim, que foi encontrado incorrupto, é uma das marcas, não é necessário, para ser santo não é necessário que o corpo esteja incorrupto, mas é uma das marcas desta santidade, que o seu corpo continua, é até um dos sinais da vitalidade, ou seja, o seu corpo continua incorrupto, exatamente para mostrar que a sua mensagem continua viva e forte para nós hoje. O padre provavelmente ele entrará também para a lista dos santos mais jovens da igreja, né? Sim, sim, sim. Suplantado aqui pelos nossos portugueses, a Jacinta e o Francisco Marco, Sim, Fátima, e outros santos jovens. Têm surgido assim vários santos jovens, como o caso em Espanha também da Alexia, que também o processo foi mais ou menos a par com o processo do Carlo também, mas entra exatamente como jovens não mártires, não é? Portanto, nós fazemos sempre esta ressalva porque há vários santos mártires, há pouco ainda falava do São José Sanches del Rio e outros mais jovens santos mártires. Agora, santos não mártires a ter vivido as virtudes heroicas a este nível e a ter assim vivido a santidade
a este nível, são poucos e, portanto, o Carlo será contado então entre dos mais jovens. Não é? Não o mais jovem, como disse, já suplantado aqui pelos outros, mas um dos santos jovens, moços mesmo, com 15 anos, é um garoto ainda, e Sim, com garoto. este nível de fé, com este nível de vida cristã. Bom, então, antes da gente passar para o próximo livro, nós vamos dar boas-vindas para quem está por aqui. Tiago Melo, uma saudação ao Padre Ricardo Figueiredo. Tiago Melo, que é Padre Paulino. Exatamente, aqui, que trabalha aqui conosco. E que, um grande abraço para ele. Sim, um abraço, Tiago. A Cleane está dizendo aqui, não eu, mas Deus, era uma das frases que o jovem repetia frequentemente, que é o título do livro, né? Exatamente. Eu usava de uma forma muito bonita, porque em italiano funciona muito bem, que é non io ma Dio, que era dizer que é só acrescentar uma letra, não é? E ele dizia, a santidade é isto, é um movimento de subtração de nós próprios, do eu, para que seja Deus a mostrar-se, não é? E este caminho de conversão que o Carlo tinha muito, muito claro na sua vida. A Vilma está dizendo, padre, estou preocupada com os nossos jovens ao passar essa pandemia, para trazer de volta ao leito da igreja e principalmente de Deus. É uma das preocupações. Aqui, espero que aconteça o mesmo aí que no Brasil, que aconteceu aqui em Portugal e que aconteceu neste tempo de confinamento. Foi, surgiu, claro que houve perdas também, ou seja, pessoas menos ligadas que se afastaram. O que é verdade é que houve muita gente que estava, digamos assim, mornos, que ativaram muito a vida de fé. Ou seja, o estar em casa, o haver muitas Sim, ofertas e, sobretudo, a oração em família foi uma coisa muito importante. Sobretudo nós aqui, penso que aí no Brasil também, logo a Páscoa, vivida em confinamento e, sobretudo, vivida em chave familiar, foi um dos grandes sinais de vida das famílias viverem. Estava aí o Tiago e que ele desafiou-me a fazer um livro para um livrinho, um livro digital, um e-book, para ser divulgado aqui em Portugal, para ajudar as famílias a rezar a Páscoa. E foi curioso, houve alguns jovens depois que me desafiaram a apresentar o livro por Zoom e também foi na ordem de foi há cerca de 200 participantes nessa apresentação. Foi uma apresentação informal, mas como viver a Páscoa e o que é a Páscoa e como viver em família. Então, houve muitos jovens que viveram melhor, houve muitos jovens a procurar acompanhamento espiritual ao longo deste tempo, pelas plataformas, por videoconferência, por Zoom, de procurar falar com o padre mesmo à distância, mas procurar ter uma vida cristã e ter uma vida espiritual mesmo em confinamento. Portanto, o que eu posso dizer à Vilma é este desejo grande de que aconteça aí o mesmo que aconteceu cá, que é sairmos reforçados e sairmos mais fortes e os jovens saírem mais ligados a Jesus, exatamente por este tempo de confinamento. Mas parte de duas coisas. Por um lado, rezar por isso, temos de rezar por essa intenção e termos estes jovens intercessores como o Carlo e o Guido e outros, quem pedirmos para que intercedam pelos nossos jovens e depois nós fazermos a nossa parte, sobretudo todos os leigos, como é óbvio também, mas sobretudo os padres, fazerem este trabalho de acompanhar os jovens e estarmos próximos deles. sempre muito importante, né? Aline, boa tarde, seja bem-vinda. Rafael está dizendo que o Guido, né, foi um grande exemplo para os jovens. Carlo, né, que a gente está falando agora. A Vilma, é o Espírito Santo agindo. Bom, gente, agora nós vamos falar um pouco sobre um santo surfista, o servo de Deus Guido Scheffer. Eu até separei 3 frases do livro que me chamaram muita atenção, frases simples, mas que fala muito aos nossos corações e aos jovens, né? Ele cumpriu o apelo lançado por São João Paulo II à juventude cristã, sendo um santo que usava jeans e bebia Coca-Cola. Tem uma outra frase que está no livro também. Ame e seja a diferença que você quer ver no mundo, tanto na família como no trabalho e até no surf. Outra. A amizade com Deus é como o surf. Uma vez que se começa, nunca mais se quer parar. Isso diz muito sobre o Guido?
diz tudo, quase. Há muito mais a dizer, como é óbvio, mas É esse livro, são gente. são esses pilares fundamentais do Guido, deste santo surfista, santo ainda entre aspas, porque ainda está em processo de beatificação, neste momento ainda é servo de Deus, mas que tocou aí em vários pontos fundamentais. Primeiro, a sua normalidade, ou seja, era alguém normal. Não é? Primeiro, foi como eu disse, foi o primeiro livro que eu escrevi sobre um jovem com fama de santidade, foi o do Guido, e o que me impressionou foi isto. Por um lado, normal. Não é? Ou seja, é alguém que vive na normalidade, que bebe Coca-Cola, que saía com os amigos, conversava com os amigos, que estudou, fazia surf, fazia outros desportos. Este é o primeiro aspecto, ou seja, a normalidade, que é o primeiro aspecto. E depois o segundo aspecto, esta amizade com Jesus, que é como o surf, quando se começa nunca mais se pode deixar, mas que é esta amizade com Jesus, que é o outro lado. Porque muitas vezes nós corremos o risco de ver pegar em algum destes exemplos e ver só a partir da normalidade, que é importante. Mas também, por outro lado, nessa normalidade eles conseguiram subir a grande escada da santidade e a grande escada da vida cristã. E este é o outro aspecto importantíssimo desta vida do Guido. É ver como a sua vida foi uma cooperação muito grande com Jesus e deixar que Jesus o levasse e sempre sendo guiado por Jesus onde Deus o quisesse levar, sem reservas, digamos assim. É muito bonito. Há uma palavra que o acompanha muito quando ele estudou medicina e escuta aquela palavra do Evangelho. Vai, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres. E ele escuta esta palavra e fica com esta questão. Eu não tenho, o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é dos meus pais, como é que eu posso vender e dar aos pobres? E ele a rezar esta passagem, olha para a parede e tem lá o seu diploma do curso de medicina. E pensa, não, mas a medicina é minha. Portanto, eu posso dar a minha medicina aos pobres. E então começa um trabalho estupendo, continua até aos dias de hoje, que a semente que ele lançou continua até aos dias de hoje, ainda que diferente, com os sem-abrigo do Rio de Janeiro. E certamente estão já ouvir pessoas do Rio de Janeiro. Eu não conhecia o Rio de Janeiro até o ano passado, no mês de maio do ano passado, 2019, tive esta oportunidade de visitar o Rio e de perceber que, de facto, sem-abrigo no Rio são muitos. Não é? Há muito sem-abrigo no Rio e o Guido começou este trabalho com os sem-abrigo do Rio de Janeiro, que é estupendo. Mas deixou-se sempre conduzir e percebendo que ele podia achar que já estava numa vida cristã, já tinha uma vida cristã normal, era cristão, ia à missa, tinha o seu grupo de oração, tinha namorada, noiva, e que tinha uma vida já normal e habitual. Eu podia pensar que já tinha feito o suficiente para ser cristão. Mas não, ele percebe que Deus o continua a chamar e então decide-se depois, diante de Jesus, a dar este passo fundamental e a entregar tudo. Né? Perceber que Deus não pedia só alguma coisa, não pedia só que ele fosse um bom cristão, mas que Deus pedia-lhe a vida toda para consagrar-se ao serviço e à evangelização. E, portanto, depois desta decisão de entrar no seminário, ele faleceu poucos meses antes da sua ordenação sacerdotal. Não chegou a ser padre, mas como disse o Sr. Cardeal Dom Arani, o funeral do Guido, foi padre em desejo. Não é? E até mesmo antes da sepultura coloca uma estola de padre na mão do Guido para dizer foi padre em desejo. E, portanto, ainda hoje, Sim. quando visita o memorial do Guido no Hospital da Santa Casa do Rio de Janeiro, convido quem puder passar por lá depois do confinamento a visitar, quando se confinar o Brasil também, poder visitar este museu, este memorial, onde se tem algumas peças, várias coisas do Guido, e nomeadamente a roupa com que ele foi sepultado, a batina e sobrepeliz, e então esta estola que o cardeal Arani colocou nas suas mãos. Mas, portanto, eu gostava muito de sublinhar isto. Normalidade e, ao mesmo tempo, a grande exigência da vida cristã. Tem uma frase que o senhor também coloca no livro, que é uma frase, inclusive, que o diretor espiritual, o senhor repete a frase do diretor espiritual dele, que é a seguinte:
que ele é o padre que o senhor gostaria de ser. O diretor espiritual dele fala isso, e o senhor também diz que depois de conhecer a obra da vida dele, depois de conhecer as características de Guido, o senhor também poderia falar a mesma frase, que ele é o padre que o senhor gostaria de ser. Que é um grande desafio. Sobretudo, por três aspectos que me parecem e que me fizeram dizer isso. Em primeiro lugar, este nível de amizade com Jesus. Não estou a dizer que não tenho amizade com Jesus, tenho, mas a este nível, a esta profundidade, a esta escuta Jesus, cumpre o que Jesus faz. Este é o primeiro aspecto, né? como o padre que eu gostaria de ser. O segundo, o seu espírito apostólico para evangelizar. É possível, ainda hoje, se procurarem, quem nos está a ouvir, se procurar no YouTube estas afirmações, puser o nome dele, vai encontrar catequeses dele, que ele dava, que estavam gravadas, filmes de ele a pregar, a força, como é que pode ser? Esta força, esta unção com que ele prega, né? Com que ele anuncia Jesus. E, portanto, esta força grande de nos mostrar que é preciso evangelizar. O Papa Francisco diz muitas vezes, não se pode evangelizar com cara de Sexta-feira Santa, não é? Não podemos ficar só na Sexta-feira Santa, precisamos do Domingo de Páscoa. E o Guido é esta força de evangelizar com o Domingo de Páscoa, com a força da ressurreição. Este é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, que eu posso chamar o espírito apostólico do Guido, que era esta sua capacidade de pregar a propósito e a despropósito. Né? Ou seja, nunca tinha vergonha, nunca se escondia, não. Avançava e anunciava. Avançava e anunciava a quem quer que fosse, a quem conseguisse chegar, mais perto, mais distante, fosse sem abrigo, fosse quem fosse. No seu trabalho no hospital, é muito bonito do tempo dele de médico, que muitas vezes percebia que as pessoas, havia certos casos que o problema das pessoas era a cura, não com medicamentos, mas especialmente de converter-se também, para se curarem. E, portanto, ajudava as pessoas a preparar-se para a confissão, para a mudança de vida. E é muito bonito, até o padre capelão do hospital dizia, quando era um doente que vinha do Guido, nem precisava ajudar no exame de consciência, já vinha preparadinho, era só confessar e dar a absolvição. Mas esta capacidade dele de chegar, e que nós muitas vezes, e quem disse essa frase inicialmente foi o padre Jorjão, que também eu sei que também é muito conhecido, sobretudo no Rio de Janeiro, pelo seu espírito apostólico, e ele que diz isto, né? Eu gostava de ser o padre que o Guido ia ser, e eu sinto muito isto, também eu gostava de ser este padre que o Guido ia ser, e portanto que se fica como exemplo também. Vão vendo vários sinais ao longo deste processo de beatificação, que o Guido tem um carinho muito especial pelos sacerdotes, ele foi, como se diz, padre em desejo, como dizia, e portanto também vou falando muitas vezes também aos padres e aos seminaristas aqui sobre esta importância do Guido para este exemplo de santidade. E quando eu estive aí no Rio de Janeiro, no 10º aniversário, o ano passado, no 10º aniversário da morte do Guido, e que o Dom Roberto me pediu para fazer a homilia e que me pediu para dizer uma palavra assim particular aos seminaristas, estava lá o seminário todo do Rio de Janeiro, o que é que eu podia dizer para eles, e que só disse isto: olha, vocês estão no seminário não para serem, não estão em primeiro lugar para serem padres, estão no seminário primeiro para serem santos, porque padre que não é santo não interessa, não vale a pena. Portanto, sigo este exemplo do Guido. E que eu lembro que isto, pronto, eu estou aqui em Portugal, na Europa, deixem-me dizer assim, somos um bocadinho menos efusivos nas homilias, e eu lembro quando eu disse isto, começou todas as pessoas a bater palmas, eu fiquei até sem perceber o que é que estava a acontecer, e parece que me disseram que o Brasil é assim, efusivo, não é? Com esta alegria tão marcante e tão boa, não é? E fiquei fã da Era uma alegria brasileira. característica. E que é exatamente isto, é perceber que, e é o grande exemplo do Guido para os padres, e para mim padre é lembrar-me disto, primeiro ser santo e depois os outros deveres, porque quem viu aquilo que diz o Evangelho, procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo, e também nós procurarmos de facto primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto nos será dado por acréscimo.
Bom, e para quem está entrando agora, eu estou aqui com o Padre Ricardo Figueiredo. Agora a gente está falando sobre o livro Um Santo Surfista, o Servo de Deus, Guido Scheffer. Já conversamos um pouquinho sobre Carlo Acuti e quero dar boas-vindas aqui a Ivone, Henrique, todos vocês que estão chegando por aqui. Henrique está falando que lindo. Socorro Souza, seja bem-vinda. O Henrique está falando que está aguardando a visita do Padre Ricardo aqui no Brasil, viu? Fui o ano passado, espero ir em breve. Gosto muito do Brasil, tenho no Sim, coração, também quero ter o espero ir. prazer de conhecê-lo. Padre, o senhor fala no livro que essa obra é uma contribuição pós-sinodal, né? Exatamente. O senhor poderia explicar um pouquinho para a Sim. gente? Estávamos, quando foi escrito o livro, foi no ano de 2017, e portanto estava a edição portuguesa, e então em agosto de 2017, e portanto íamos ter logo a seguir o sínodo sobre a família, peço desculpa, sobre os jovens. Portanto eu assumi também o escrever um livro sobre um jovem exemplo de santidade e fazê-lo chegar como o meu contributo, e que mostrar que a grande questão sobre os jovens e a igreja, os jovens e a vocação, que também era um dos temas do sínodo, é exatamente isto. E parece-me que este foi o contributo que eu procurei dar e que está presente na Christus Vivit, na Cristo Vive, do Papa Francisco, que resulta deste sínodo sobre os jovens. Que é exatamente a medida tem de ser a medida alta. Os jovens hoje em dia não querem ser mornos para ser cristãos. Querem a medida da santidade. E percebermos exatamente isto, que é a medida da santidade que de facto que chama ao coração, é que nos toca, é que nos faz caminhar a este nível. E portanto esta foi o meu contributo, e que neste continuar ganhou até outros contornos, porque tivemos esta grande alegria do Papa publicar a Cristo Vive, e depois, logo a seguir, anunciar que as próximas Jornadas Mundiais da Juventude serão aqui em Portugal, em Lisboa, e neste momento adiadas, já não em 2022, mas em 2023, e portanto a sentir muito este apelo, como a santidade tem de ser a grande meta para os jovens. E, portanto, os livros que eu vou publicando agora, se este foi o contributo sinodal, os seguintes, que era o do Guido, o do Carlo, e quero agora os próximos que estão para sair sobre jovens de exemplo de santidade, eu vejo como os meus contributos para viver, para prepararmos a Jornada Mundial da Juventude aqui em Portugal, exatamente neste sentido, de que o grande horizonte daquilo que é a proposta da Igreja para os jovens tem de ser a santidade. Tem sido muito bom e bonito isto, que me tenho recebido vários desafios, nomeadamente aqui alguns jovens aqui em Portugal que se juntaram, e tem uma página também no Instagram que é sobre eles chamaram o Fiat nos Santos como os nossos influencers, que exatamente que me pediram ajuda para ser digamos assim, o consultor teológico deles, para ler os textos, para procurar corrigir alguma coisa que haja. E que têm feito este trabalho também de chegar à santidade a tantos e mostrar exatamente como os santos não são só figuras que nós veneramos no céu ou nos altares, mas são exemplos, são modelos concretos para nós. Nós somos chamados a viver esta santidade que nos é proposta. E que, portanto, é nesta linha. Que, primeiro do sino dos jovens e depois das Jornadas Mundiais da Juventude. Estes são os contributos que eu vou dando e que espero que ajudem a viver este tempo e esta situação. E todos estes desafios que a Igreja nos coloca. O Padre, o nosso tempo está começando a ficar um pouquinho espremido. No Instagram a gente tem esse probleminha, né? Então, assim, para finalizar, eu gostaria que o senhor dissesse as características comuns entre esses dois, tanto do Guido como do Carlo. O que a gente tem para aprender com os dois nesse momento que estamos vivendo? Antes de mais, um bocadinho repetir isto que eu acabei de dizer. O grande objetivo da nossa vida é a santidade.
Isto tem de ser tem de ser a grande meta. Há uma imagem muito bonita que é usada assim, por vários autores, que era nós devemos nos sentir como uma águia, mas que nasceu no galinheiro, que nasceu no meio das galinhas. E, portanto, como que alguém que foi buscar um ovo de águia ao ninho da águia, mas que foi chocado, que nasceu no meio das galinhas. E, portanto, nós temos asas de águia. E, portanto, nós temos de voar como águias e não voar como galinhas. E, portanto, este é o primeiro grande modelo entre os dois, é exatamente isto. Eles quiseram viver com esta alta medida da vida cristã. Não quiseram ficar em visões medíocres ou ao nível médio do ser cristão, mas quiseram a medida alta. Este é o primeiro modelo. O segundo, a juventude e a normalidade no meio da juventude. Nós somos santos, não é vivendo como viveram os santos de há 100, 200, 300, 500 anos. Mas é olhando para estes santos, ver como é que eles seguiram Jesus e como é que nós vamos seguir Jesus hoje. E, portanto, é o que o Guido viveu sendo médico, sendo jovem, estando no grupo de oração, evangelizando os jovens que eram jovens como ele, usando os jeans, bebendo Coca-Cola, como nós dizíamos. Assim, ou seja, ser verdadeiramente jovens e sermos totalmente, integralmente jovens. E no caso do Carlos, pegar na internet e pegar no computador e evangelizar por estes meios. Ou seja, vivermos as nossas circunstâncias, o meio em que nós estamos, como vivemos as nossas circunstâncias, como a vocação que Deus nos dá. Nós somos chamados a ser santos aqui. Não era há 200 anos atrás, nem há 300, mas 2020, no ano em que nós estamos, no meio onde nós estamos, aí nós somos chamados a ser santos. Não vivermos deslocalizados, digamos assim. E o terceiro pilar, parece-me, que depois se vive em dois outros, o terceiro pilar é a amizade com Jesus, que se concretiza nos dois, quer no amor à Eucaristia, quer no sacramento da confissão. Neste grande amor à Eucaristia, neste sentido do coração que adora a Deus, que tem esta amizade com Deus, e neste diálogo, nesta amizade. É muito importante nós cultivarmos esta amizade com Jesus, que é importantíssima. E depois o sacramento da confissão. Muito bonito que os dois confessam-se muito, quer o Guido, quer o Carlos, confessam-se. No caso do Guido, eu ponho aí no livro várias vezes até as listas de pecados que ele fazia, portanto, esta consciência do pecado e como o pecado ofende a Deus. O Carlos, nesta exigência de confessar todas as semanas, mesmo que sejam só pecados veniais, aquele exemplo que até que está no livro também, que é a nossa alma ser como um balão de ar quente, que cai completamente quando há um pecado mortal, mas ao que ganha pedras que o tornam pesado quando há pecados veniais, e nós percebermos isto, e que neste sacramento da confissão nós regressamos à amizade com Deus. Nós não podemos querer amizade com Deus sem este regressar sempre à amizade com Ele. E portanto eu penso-me que estes são assim os três pilares fundamentais, quer do Guido, quer do Carlos, e portanto, para todos os jovens, dizer que a santidade é possível, e que é possível assim, que é possível na amizade com Jesus, vivendo o meio onde nós estamos e cultivando sempre esta força interior de sermos jovens, e de sermos jovens exatamente de coração todo. O Papa Francisco deu muita atenção para o perigo de sermos jovens no bilhete de identidade, no cartão, na nossa identidade, na nossa data de nascimento, mas não sermos jovens no coração. Nós temos de ser jovens no coração e termos esta juventude, não nos deixar que nos roubem a juventude, é estarmos sempre atentos e sempre disponíveis para cumprir a vontade de Deus. Padre, eu queria te agradecer pela sua participação aqui com a gente e também, em especial, por ter contribuído com essas duas obras maravilhosas que falam muito aos nossos corações. E aqui o senhor trouxe dois caminhos para a gente muito importantes. Então, muito obrigada por participar conosco, muito obrigada por essas duas contribuições. Lembrando, não eu, mas Deus. E um santo surfista
Tem desconto hoje na Paulus, então tem 20% de desconto entrando com o cupom LivePaulus. Então, ó, um presentão para você que quer ler essa obra, que quer aproveitar essa leitura. Um Santo Surfista, não eu, mas Deus, do nosso querido Padre Ricardo Figueiredo, com 20% de desconto hoje, tá? Você utilizando o cupom LivePaulus. Muito obrigada, Padre. Obrigado, é um gosto e obrigado por darem a conhecer estes dois exemplos, assim publicando os livros. E eu queria pedir uma coisa para terminar, não sei se posso, mas não combinámos isto, mas era, como eu disse, aí no Brasil há um grande amor a Nossa Senhora de Fátima, aqui em Portugal tivemos esta grande alegria no passado dia 12 e 13, voltarmos a celebrar no recinto do santuário estas peregrinações aniversárias. Convidava a terminarmos com uma Ave Maria e depois eu dava a bênção para todos aqueles que nos estão a ouvir, se puder ser. Um abraço, Em Padre, nome sua do Pai, do bênção. Filho e do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, a todos os que nos ouvem, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Muito o resto de um dia obrigada. feliz para todos. Muito obrigado por esta oportunidade e boas leituras. Obrigada. Bom, pessoal, então, gostaria de agradecer a todos vocês pela participação. Tivemos um problema técnico no início, tivemos que mudar de plataforma, mas deu tudo certo, vocês vieram aqui com a gente. Lembrando que as duas obras, Um Santo Surfista e Não Eu, Mais Deus, estão em promoção hoje no site da Paulus, tá? Entra lá em paulus.com.br e utilize o cupom LivePaulus. Muito obrigada a todos vocês que participaram, Carrara, Marcos que está por aqui, Esteve, Patrícia, Vilma, gratidão a todos vocês por terem ficado aqui conosco, tá bom? Um abraço e até a próxima.